Muito bem, sejam todos aí bem-vindos à Matemática Sem Trauma. Para você que não nos conhece, eu sou o professor Dudan. Comigo está o professor Gus também, que está nessa parceria maravilhosa aí te ajudando a fazer da matemática um estudo e um ensino sem trauma, né? A gente vai corrigir agora, atendendo a pedidos, a prova de analista do TRT4, prova essa que aconteceu aí no dia 10 de julho de 2022, tá? Como eu disse na correção de técnico, sim, se você quer ver a correção de técnico, também está no link, se inscreve no canal aí, procura que está lá à disposição de vocês. Eu achei a prova de técnico mais difícil que a de analista, tá? A de técnico é muito mais lógica, questões muito mais pesadas do que a própria questão de analista, que era mais pontual, mais em cima de conteúdo, de regrinhas. Mas enfim, vamos dar uma olhadinha na prova de analista então de 2022. Primeira questão, ela falava o seguinte: em determinada escola de línguas, todos os professores que ensinam chinês também ensinam inglês. Nessa escola, há pelo menos um professor que ensina alemão e chinês, e há pelo menos um professor que ensina francês e inglês. É correto afirmar que, nessa escola de línguas, necessariamente, ou seja, obrigatoriamente. Gente, se você tentar fazer essa questão por teoria dos conjuntos, você vai ter 4 conjuntos: chinês, inglês, alemão e francês. E vai dar ruim para você. Vai ficar muito confuso. Eu mesmo tentei e não fiquei muito feliz, não. Eu consegui entender, mas não fiquei muito feliz, não. Se fossem 3 conjuntos, daria. E aí você iria eliminando, né? Porque já que todo mundo que ensina em chinês fala também inglês, não tem ninguém que vai falar só chinês. Nem só chinês e francês. Daria, mas com 4 conjuntos vai ser humanamente impossível. O que você pode fazer aqui é entender que isso aqui é uma questão de silogismo, de lógica, em que você vai ter que ler o que está escrito e tentar concluir algo a respeito disso. Se eu ensino chinês, então eu também ensino inglês. Isso é a primeira ideia que eu tenho. É uma condição. Se você ensinar chinês, então você ensina inglês. Tudo bem? Também disse que existe gente que ensina alemão e chinês. E também existe gente que ensina francês e inglês. Tudo bem? Tranquilo até aí? Beleza? Então o que a gente pode afirmar? A. Todos os professores que ensinam inglês ensinam também francês? Não. Observe que não há nenhuma conexão entre o inglês e o francês, além da pelo menos um professor ensina francês e inglês. Não todos, pelo menos um. Então falar que todos que ensinam inglês também ensinam francês não é concludente. Não é. O que eu sei é que tem pelo menos um professor que ensina ambos, mas não sei se são todos os de inglês que também ensinam francês. Então eu já descartaria a alternativa A por não ser, né, conclusiva. Alternativa B. Todos os professores que ensinam alemão ensinam também inglês. Mesma lógica. Aliás, pior ainda, não tem nenhuma relação entre alemão e inglês. Aliás, existe, né? Se você ensina alemão e chinês, se tem pelo menos um que ensina alemão e chinês, se ele ensina chinês, ele necessariamente vai ensinar inglês também, tá? Então a gente garantiria que existe pelo menos uma pessoa que ensina alemão e inglês. Por quê? Porque se ele ensina alemão e chinês, o chinês leva ele automaticamente para o inglês. É concludente, é consecutivo, é consequência. Tanto é que é uma condicional. Se ensina o chinês, então também ensina o inglês. Mas dizer que são todos, não, 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 não. É forçar demais a barra. Aí ele começa a mudar o texto, né? Há pelo menos um professor que ensina alemão e francês, não tem como saber. Não há relação entre alemão e francês. Eu sei que tem um que ensina, no mínimo um, que ensina alemão e chinês. E que esse que ensina chinês também ensina inglês. Ponto. E que tem pelo menos um que ensina inglês e francês, mas não sei se é o mesmo. D. Há pelo menos um professor que ensina francês e chinês, também não temos essa certeza. A certeza está no item E. E por que o item E é o gabarito? Porque a lógica é simples. Se eu tenho um professor que ensina alemão e chinês, supor eu falo alemão, dank, e chinês, arigatou, sayonara, isso é japonês, eu sei, mas eu vou fingir que é chinês, tá? E se eu falo chinês, automaticamente todos os que falam chinês também falam inglês ou ensinam inglês, então automaticamente eu vou ter que embutir o inglês na jogada aqui. Porque ele vem casado com o chinês. Portanto, existe pelo menos um professor que ensina inglês e alemão. Ah, por quê? Porque se ele ensina alemão e chinês, tem pelo menos um, esse vai automaticamente ensinar inglês. Então esse pelo menos um também ensina alemão e inglês. A gabarito aí na nossa alternativa aí. Tá? Questão bem suave, mas que exigia realmente uma interpretação mais aguçada. Na sequência vem uma questão dos bens do seu João, que você pode inclusive criar um valor fictício, eu prefiro, tá? Mas pensando que o seu João tinha 100% do seu patrimônio, que 10% foi para as custas judiciais e que os outros 90%, que é o que sobrou, foram rateados entre a sua esposa, que ficou com a metade do saldo, ou 45%,
e os filhos, no caso 3, e que foi dividido igualmente entre os 3, é só perceber que os outros 45% se dividem em 15% para cada filho. Observa que a partilha foi perfeitamente feita. Para as custas, 10%. Para a mulher, metade do que sobrou, metade de 90% ou 45%. E para os filhos, os 45% restantes divididos em 3 partes. E aí pergunta, a parte de cada um dos filhos, em relação ao total dos bens antes dos custos, corresponde ao quê? A 15%, porque eles ficam com 15% do total. Se você supusesse aqui um valor, que pode ser 100 milhões de reais, 10 milhões para as custas judiciais, 90 milhões partilhados para a família, dos quais 45 para a esposa e 15 para cada filho. E aí cada filho ficou com 15 de 100, porque é em relação ao total. Não é em relação ao que os filhos receberam, não é em relação à partilha pós-custos, é justamente antes dos custos. Por isso que ele fala em 15% na alternativa B. Questão de porcentagem clássica e que normalmente a banca FCC cobra em prova. Muito bem. Já botei esse texto aqui para me ajudar a fazer a questão seguinte, tá? Aqui é a única questão das provas que era uma questão de lógica tradicional, né, de lógica proposicional, que ele fala o seguinte, ó. Quando estou feliz e faz sol, passeio com o cachorro. Esse quando, gente, ele dá uma ideia de condicional. Se estou feliz e faz sol, então, consequência, eu passeio com o cachorro. Tá? O quando é uma variação do se, é uma maneira do se se camuflar. Sempre que passeio com o cachorro e não passo na padaria, como um pastel na feira. Esse sempre que também tem função de ser. Tá? São inovações que as bancas fazem, criam novas linguagens. Tá? Ontem não comi um pastel na feira e não passei na padaria. Logo, o que eu posso concluir necessariamente? Para mim, a maneira mais legal de fazer essa questão é pegar as duas frases, tá? Entendendo que são duas condicionais, e que como são premissas, ambas devem ser verdadeiras. Ou seja, eu não posso deixar rolar a Vera Fischer. Eu não posso deixar com que essas duas condicionais, eu vou até sair da tela aqui, perdão, fiquem falsas, tudo bem? Tá vendo aqui? Beleza? Então eu preciso realmente ajustar isso aí. Como ele fala que ontem não comi um pastel, ele está dizendo que não comer pastel é verdade. Então, comer pastel aqui é falso. Porque está falando, olha, atenção, eu não comi pastel ontem. Então, comi pastel é falso. Logo, gente, e por não podermos ter a Vera Fischer acontecendo, porque como essa condicional é uma premissa, ela tem que ser necessariamente verdadeira, eu tenho que impedir, tá? Que essa causa aqui seja verdadeira. Tem que impedir. Se ela for verdadeira, vai dar Vera Fischer. Se der Vera Fischer, ela vai ser falsa, contrariando a ideia de premissa, que é fundamental. Então eu preciso que essa E seja falsa, eu preciso que ela seja falsa também. Como é que ela vai ser falsa? Tendo alguma falsidade. O que mais que eu sei? Eu sei que não passei na padaria, então isso é verdadeiro. Assim como não comi pastel também é verdadeiro. Então, não passar na padaria que está aqui é verdadeiro. Logo, não foi ela que contaminou a conjunção, né? A conjunção é falsa quando alguém contamina ela com falsidade. Ou todos contaminam ela. Então, quem falsificou isso aqui foi o passear com o cachorro. Então, é falso dizer que eu passeei com o cachorro. Por isso que é verdade que ele não passeou na letra D. A partir do momento que eu concluo que passear com o cachorro é falso, por quê? Porque eu preciso que essa condicional aqui seja verdadeira. Se ela der Fischer, ela é verdadeira. Se ela der Vera Fischer, ela é falsa. Como a causa é uma conjunção e ela precisa ser falsa, tem que ter alguma falsidade nela, ou até tudo falso. E no enunciado ele fala que não passou na padaria. Então isso é verdadeiro já no enunciado. Então quem é que é culpado pelo falso aqui? O passear com o cachorro. Então se é falso passear com o cachorro, é porque ele não passeou com o cachorro, gabarito aí na alternativa D. Tudo bem? Nem precisa ver o resto. Por quê? Porque se você perceber que passear com o cachorro é falso, aqui vai ser falso. Tá? Então a nossa causa tem que ser falsa. Então aqui algo tem que ser falso. Só que eu não tenho condições de concluir, porque eu não tenho mais informações sobre estar feliz e fazer sol. Tanto ambos podem ser falsos, para dar Fischer, ou um dos dois pode ser falso. O que eu concluo é que eu não estou feliz e não faço sol. Um dos dois é falso. Tá? Ao mesmo tempo, um dos dois é falso. Tudo bem? Então, questão bem interessante, bem, né, cheia de links. É muito comum ter
temos questões de lógica que tu tem que ir costurando, eu chamo até de questões colcha de retalho. É você partir da premissa que você não comeu um pastel, por isso que aqui está falso, perceber que essa frase toda é uma premissa, logo ela tem que ser verdadeira. Então, se foi Fischer na consequência, não pode ser Vera na causa. Então, isso garante essa falsidade na causa. Para a causa ser falsa e ela é uma conjunção, alguém tem que ser falso. Não é o não passei na padaria, que é verdadeiro, porque está aqui exatamente igual, aqui. Então, tem que ser passear com o cachorro falso. Logo, não passeei com o cachorro é o verdadeiro. Próxima questão, para a prova de analista. Uma loja costuma contratar costureiras de acordo com as encomendas que recebe. Essa informação é fundamental. O dono da loja sabe que em 4 dias, 15 costureiras fazem 18 cortinas, trabalhando juntas e no mesmo ritmo. Ele recebeu uma encomenda de 120 cortinas para serem entregues em 16 dias. Para entregar essa encomenda no prazo estipulado, o número mínimo de costureiras que ele precisa contratar. Gente, é uma questão clássica de regra de 3 composta. E quem tem aula comigo, ou quem é aluno do Matemática Sem Trauma, sabe que hoje existe um método muito incrível, eficaz e rápido de resolução de regra de 3 composta, que é o método do produto ou do protagonista, tudo bem? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai montar esse método. E ele se baseia basicamente em entender qual ou quais das grandezas são o produto da questão, o personagem principal. E o personagem principal não é o agente, no caso aí as costureiras, é o que está sendo produzido, no caso as cortinas, porque quem faz alguma coisa. Então, tudo referente à cortina é personagem principal. Costureiras e o tempo em dias serão secundários. Na primeira situação que o dono da loja sabe é que 4 dias, 15 costureiras fazem 18 cortinas. No segundo momento ele pergunta, tá, e se forem 120 cortinas, quantas costureiras eu preciso para fechar a minha entrega em 16 dias? Montado o circo, como é a regra do produto ou do protagonista, vem para uma linha, cruzou a fronteira, passa para outra, esse é o time do X, todo mundo se multiplicando. Vem pela outra linha, cruzou a fronteira, vai para lá, esse é o time de lá, tanto que alguns chamam também esse método de método dos times. De resto agora, é só passar o 16 e o 18 para cá dividindo, mas ambos entre si se multiplicando, né? Afinal de contas, quem muda de lado muda de operação. E simplificar com todo o cuidado do mundo. E aqui tem que ter muita cautela mesmo, tá? Ambos por 4, ambos por 3, passa limpo. Ambos por 6, sobra 100 sobre 4, também conhecido como 25. Cuida agora, porque a questão poderia ter um pega-ratão. Se ele não falasse que ele sempre contrata costureiras de acordo com a encomenda, ele poderia dizer o seguinte, que ele tinha uma encomenda de 18 cortinas, feitas por 15 costureiras em 4 dias, recebeu uma outra, quantas costureiras a mais ele teria que contratar? Então ele já tinha 15, para fechar 25, contrataria 10, e não tem 10 lá, tá? Mas quando ele fala que cada encomenda tem as suas costureiras contratadas para ela, para essa encomenda de 120 cortinas, ele vai precisar de 25 costureiras na letra C. Tudo bem? Então, basicamente era isso, não tinha pega-ratão. Mas se fosse uma ideia de aumentar a equipe para fazer uma outra encomenda, teria que contratar mais 10 costureiras, mas não é o caso, aqui o texto foi bem claro. Muito bem. Aqui uma questão também de porcentagem da FCC, também na prova de analista, ou seja, 2 questões de porcentagem na mesma prova. Tanto que eu falei que a prova de analista estava bem mais fácil que a de técnico, na minha visão. Alguns me disseram que é porque a analista pega muita gente, né, do direito, eles tiveram um pouco de dó do pessoal que faz direito e não gosta de matemática, né? Tá bom, vamos embora. Ah, numa empresa tem 360 funcionários. Metade homem, metade mulher. Então, 180 homens, 180 mulheres. E também sabe-se que 45% deles têm ensino médio completo, como maior grau de escolaridade, e os demais têm o ensino superior completo. Os demais são os outros, tá? Então, os mesmos 360, se eu calcular aqui 45 por de 360. Corta, corta. 35, 6 vezes 45, né? Se eu fizer a continha aqui do lado, 36 vezes 45. 5 vezes 6, 30, vai 3, fica 0. 5 vezes 3, 15, mais 3, 18. Próxima multiplicação, próximo fator. 4 vezes 6, 24, fica 4 e vão 2. 4 vezes 3, 12, mais 2, 14. Vai dar 0, 2, 1, 6, 1. Ou seja, eu tenho 162, né? Vai dar 1620 sobre 10, que daria 162 com nível médio, tá? Então fiz a conta rapidinho, na prova tu vai ter que fazer nas coxas, isso aí literalmente, porque
papelzinho, a prova da FCC não tem espaço para tudo. Então, provavelmente ia ter que fazer na classe, na coxa, na perna, na mão. Vai ter que achar 162 com ensino médio. E os demais, 198 com ensino superior, sendo o seu maior nível de ensino. Tá? E aí vem a jogada, e a gente treina muito questões desse padrão em aula, e aqui no Matemática Sem Trauma, para você que não conhece nossos cursos, são cursos super acessíveis, aulas bem pontuais, rápidas, de 20, 30 minutos no máximo sobre os assuntos. Você pode se servir na plataforma, atendendo aí todas as demandas, com todas as bancas possíveis. Então quem não conhece, venha conhecer, por favor. É só entrar no nosso site lá, www.matematicasemtrauma.com. E também qualquer coisa me chama no Insta, no @profdudan, ou no nosso Insta, @Matemática Sem Trauma também. E aí ele vai e engata os dois números, né? Os dois mundos. Quando ele fala que 95 funcionários homens têm ensino médio. Então são 95 homens com ensino médio. Logo, os outros 85 são homens com ensino superior. Tudo bem? Dos que têm ensino médio, 95 são homens, que é a mesma informação. Eu jogo tanto aqui homens com ensino médio, porque já são homens e têm ensino médio, como aqui os de ensino médio, que são homens. E aí o total de mulheres aqui seriam 67 mulheres com ensino médio. E o que ele pede é justamente o número de mulheres com ensino médio completo como maior grau de escolaridade. E aí nós teremos ali... tem uma coisa errada na minha conta, né? 45% dos funcionários têm ensino médio completo. Ok. O que a gente errou ali? Deixa eu ver. Foi a interpretação aqui. 162. 162. E aí, 95 homens têm ensino superior completo. Ah, ensino superior. Eu li ensino médio. Ei, Daniel Cabeção. Ensino superior, Daniel. Apaga aqui. É ensino superior, não é ensino médio. Volta pra cá. Então, a minha conexão é 95 homens com ensino médio, tá? Então, dos homens, 95 têm ensino superior. Os outros 85 ensino médio, tá? Aí dos que têm ensino médio, 85 são homens, são esses aqui. E aí se eu fizer 162 menos 85, vai dar 77. Então são 77 mulheres com o ensino médio completo sendo o seu maior nível de escolaridade, tá? Então o que eu errei aqui foi que eu li aqui no nível médio e nível superior. Foi um erro de leitura, tá? Então dentre os funcionários, 95 tem ensino superior completo. Então tá aqui, ó. Dos homens, 95 com ensino superior. Logo os outros 85 com ensino médio. Por quê? Porque a soma desses dois grupos fecham os 180 homens. E aí esses homens com ensino médio vêm para cá. 85 homens com ensino médio. E aí 77 são homens, são mulheres com ensino médio, gabarito então na nossa alternativa A. Tudo bem? Óbvio que dá para completar mais a questão, né? Dá para pegar lá as 180 mulheres e ter 77 com ensino médio e 103 com ensino superior. E do ensino superior nós vamos ter 95 homens e 103 mulheres, para ver que tudo se encaixa, né? Essas mesmas 103 mulheres com ensino superior são essas aqui, mulheres com ensino superior. Tá bom? Então é uma questão de porcentagem clássica, padrão FCC, gabarito dado aí na nossa alternativa A. E assim eu encerro então essa correção da prova do TRT para analista judiciário. Espero que tenham gostado. Qualquer coisa, deixa o seu comentário aqui no nosso vídeo. Se inscreve no nosso canal para ser notificado sobre as nossas novas lives, sobre as nossas mentorias. E para você que quer fazer da matemática um aliado na sua aprovação, venha conhecer o Matemática Sem Trauma. Segue a gente no Insta, qualquer coisa me chama lá no @profdudan, que eu vou ter um prazer imenso em te atender e desejo para você uma matemática acessível, leve e sem trauma. Afinal de contas, esse é o nosso slogan. Bons estudos, foco total e até a próxima.